Começa agora o podcast Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, em Brasília, e a Associação Oceanos. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzamentos Literários. Eu sou João Gabriel de Lima, escritor, jornalista e um dos curadores dessa série, na qual, uma vez por mês, nós conversamos com um autor de língua portuguesa, para conhecer mais a respeito da sua obra e do modo como ele pensa o mundo e a literatura. Hoje a gente está aqui com Pedro Eiras, estamos os dois aqui na cidade do Porto, em Portugal. O Pedro Eiras, ele é poeta, dramaturgo, ensaísta, ficcionista, professor de literatura, o que significa que ele também redige teses acadêmicas. Isso significa que o Pedro, ele exercita a palavra, exercita o artesanato da palavra em vários formatos diferentes. Porém, ele está lançando agora 2 livros de poesia. Um livro se chama Inferno e está saindo no Brasil, o outro se chama Paraíso e está saindo em Portugal. Todos os poetas eles gostam de extrair o significado das palavras, mas eu não vou fazer nenhuma ilação a respeito dessa questão do inferno no Brasil e do paraíso em Portugal. Bem, esses livros eles fazem parte de uma trilogia, Inferno, Purgatório e Paraíso. Eu queria primeiro perguntar para o Pedro por que ele chegou na poesia só agora, depois de ter exercitado tantos outros formatos. A maioria dos poetas começa muito cedo e vai se aperfeiçoando no ofício de poeta, que é muito complicado. O Pedro, antes de chegar à poesia, ele exercitou a dramaturgia, o ensaio, a ficção e vários outros formatos. Então, queria te perguntar por que só agora chegou na poesia. Sim, então, olá João Gabriel, muito obrigado pelo convite, é muito bom poder estar aqui a conversar consigo e eu vou responder já muito diretamente a essa pergunta. Eu demorei por susto, por medo, por terrores, porque a poesia para mim era de longe, e continua a ser, acho eu, o género mais difícil, e acho que pede um enorme atrevimento poder tentar escrever poesia, e é preciso saber esperar. Isto não é novidade, em rigor, os meus outros livros, nos outros géneros, às vezes também é preciso esperar por eles durante 10 anos, ou 15, ou 20, ou a vida toda, mas por alguma misteriosa razão, que eu não sei explicar por inteiro, a poesia foi mais lenta, foi mais demorada, foi mais árdua. Ela exigiu um tempo que os outros livros talvez não tenham exigido. Agora, dito isto, eu não abandonei o teatro, eu não me zanguei com a ficção, de maneira nenhuma. Os géneros estão todos aqui. Se calhar não estar a escrever num instante teatro não significa que me despedi do género. Idem para a ficção e, enfim, tudo mais. Mas sim, há uma espécie de preparação lenta, uma escuta que pode levar muito tempo. E de repente um dia acontece e não sabemos muito bem porquê. Se calhar é como as árvores que de repente ficam maduras, não sei. Um qualquer tempo natural, uma estação do ano ou da vida em que de repente as coisas acontecem. Pois é, e muito interessante essa tua introdução, e interessante também isso que você falou do medo, do susto, né? Realmente, poesia é muito, muito, muito difícil. A maior parte dos escritores levam tempo, mesmo os que começam na poesia, levam muito tempo para se tornar bons poetas. Agora, a minha curiosidade é, você teve medo da poesia, mas quando encarou a poesia, encarou logo um dos principais poetas do cânone, o Dante, né? Com essa trilogia Inferno, Purgatório e Paraíso. Ou seja, você tem medo da poesia, mas não teve medo do Dante. Por que Dante a essa altura? É muito paradoxal, não é? Isso é absolutamente verdade. Dante deveria ser um motivo de terror suplementar, um extra de terror. Não apenas a poesia, mas ainda Dante e todo um modelo de viagem estática, quer dizer, no além, a partir da Idade Média. Os desafios eram muitíssimos. E agora, aqui é que tudo se torna muito misterioso. Exatamente onde devia ser impossível, tornou-se possível. Isto é estranhíssimo. De novo, eu não vou saber explicar isto por inteiro, porque eu sou também um espectador de algo que me acontece a mim. Eu estou, de algum modo, a ler um texto
que aparece, que eu desejava, mas que eu não podia provocar, mas que de repente acontece. Agora, é peculiar, talvez, o susto quando chega a um certo extremo ou chega a uma resolução. Será que compliquei tanto o susto que de repente foi preciso resolvê-lo? Agora, a verdade é que algo se torna de repente fazível. Eu explico. Existe um modelo. Existe um texto que está atrás, existe um poema antigo com centenas de anos e que, além de tudo mais, é uma enciclopédia também do presente e de todo o passado greco-romano, etc. Quer dizer, um texto infinito e exaustivo e de uma ambição descomunal. Parecendo que isto é paralisante, na verdade é também um convite. Ou seja, e eu? O que é que eu tenho a dizer sobre todas aquelas questões dos danados e dos salvos e daqueles que estão à espera e daqueles que sofrem, daqueles que esperam uma resolução amanhã, daqueles que sabem que já não há resolução possível porque perderam toda a esperança ao entrarem no inferno? O que quer dizer isto tudo? O bem e o mal e o contentamento e a angústia e este caráter universal, intemporal, exaustivo, enciclopédico, era também uma espécie de convite a responder. O que é que eu, no século XXI, noutro país europeu, mais ou menos mediterrâneo, mas enfim, tantas diferenças, tantas semelhanças, tanto tudo, o que é que eu tenho a responder aqui? Como é que eu faço isto? Ainda por cima, vivendo, evidentemente, como nós todos, a partir de heranças greco-latinas, judaico-cristãs, herdando uma certa Idade Média, em tudo o que está antes e depois. E o que é que eu faço com toda esta linguagem e esta cultura que me antecede? Em que é que isto me serve? Como é que eu habito dentro destas palavras? O que é que eu faço com elas? A que é que eu respondo? Quem é que pergunta e o quê? E o que é que eu respondo aqui e agora? Pois é, e há uma coisa muito interessante quando a gente fala disso no caso do inferno, e aí retomando uma expressão que você usou numa conversa prévia que nós tivemos, né, que cada livro, cada poema carrega uma biblioteca dentro dele, né? E quando você fala perguntas, respostas e situar-se no meio de tantas palavras, na verdade você se situa em meio a muitos autores além do Dante, né? Você se situa dentro de uma biblioteca. Eu queria que você falasse um pouco quais autores, quais poetas, quais vozes poéticas te inspiram e quais delas você, de uma certa maneira, reconhece nessa tua trilogia. Essa é uma pergunta muito importante, claro. Primeiro, isso é inteiramente verdade, eu estou continuamente dentro de uma biblioteca. Ler é estar na biblioteca, escrever é estar na biblioteca, dar uma aula, escrever um artigo académico, tudo isto são maneiras de convocar e inventar e reformular as bibliotecas o tempo todo. Porque neste trabalho da linguagem, do leitor, do escritor, do professor, do ensaísta, do ator, enfim, em todos estes trabalhos da linguagem não há solidão. Ninguém está sozinho. O poema não está isolado, não há uma espécie de intervalo solitário entre o primeiro verso e o último, e depois o mundo em torno. Não. O poema é imediatamente uma relação com todos os textos do passado, mesmo os textos recusados, esquecidos, renegados, etc. Agora, interessa-me muito ter consciência disso, assumir, podia disfarçar, podia fazer de conta que não é assim. Não, pelo contrário, agrada-me muito mostrar que está uma biblioteca por trás. Às vezes coloco lá o nome do autor, muitas vezes não coloco, paciência, e roubo, e altero, e manipulo, e gloso à minha maneira. Se os leitores descobrirem que está ali Camões, por exemplo, ou Cesário Verde, ou Camilo Peçanha, ou, eu sei lá, o próprio Dante, claro está. E depois, quem diz Dante, por seu turno, diz todos os autores que Dante está a convocar, a começar por Virgílio, que é o guia, no além, e também os autores que escrevem depois de Dante, como Eliot, por exemplo. Apenas um exemplo. E podia ser Eliot, podia ser Pound, podiam... Enfim, em rigor,
Acho que a Divina Comédia altera toda a literatura que segue e até, retrospectivamente, altera a literatura anterior. Claro, quando vamos hoje ler Virgílio, também o lemos enquanto o guia de Dante no inferno. O que é muito peculiar porque o tempo da história pode ser posto ao contrário. Bastante insólito. Agora, dito isto, se eu tentar fazer a lista de todas as vozes que estão nos meus poemas, primeiro, precisávamos de muitas horas. Não era em 10 minutos, nem 20, nem 30, nem 60, nem em 2 horas, ou 4, ou 10. Eles são absolutamente incontáveis e eu próprio provavelmente ignoro muitos daqueles que estão dentro dos poemas. Portanto, mesmo eu não sei tudo. Aliás, o que é que eu sei? Dentro destes livros, o que é que realmente eu sei? Quantas vezes ao longo da minha vida eu releio um livro meu, que eu escrevi, portanto, que saiu de mim, do meu imaginário, releio 10 anos mais tarde, 5 anos, 3 anos depois, e descubro que o livro diz certas tomadas de posição, intuições, pressentimentos, segredos, revelações que eu não sabia que estavam lá, mas estão. E eu posso dizer onde estão. Estão nesta palavra, é aqui, é na página 47, é a meio da página 91, está ali, escrito por mim, e eu não tinha visto. E eu não sabia. É um bocadinho como, enfim, se posso brincar com esta imagem, é um bocadinho como ser possuído por um fantasma, por vários fantasmas. É como se nós, indivíduos fechados em nós próprios, na verdade, tivéssemos por dentro estas assombrações capazes de tomarem o poder a qualquer instante. E escrever é muito isto. E ao mesmo tempo que você se deixa assombrar por todos esses grandes nomes do passado, poetas, escritores, afloram, como assombrações também, como você disse, as suas obsessões interiores, né? Quer dizer, uma mistura, eu roubo coisas de vários autores, mas na verdade para expressar algumas coisas minhas, que às vezes eu nem sabia que existiam. Eu nem sabia que aquele fantasma estava lá dentro de mim. Eu escrevi peço licença até para dizer, escrevi um romance há uns anos atrás, se chama O Burlador de Sevilha. E eu li todos os livros sobre mito de Dom Juan, todas as reescritas e releituras do mito para escrever. E os temas que afloram, e eu percebi isso muitos anos depois, nada tem a ver com os originais dos que eu li, né? Lorenzo da Ponte, Tirso de Molina, Molière, mas mais uma questão relativa à memória, relativa a você registrar coisas para que elas não sejam esquecidas. E é um tema que eu não sabia que estava ali, né? E tudo isso para te perguntar uma coisa. Você, pelo que você disse, você relê as suas obras com frequência, que é uma coisa que nem todo mundo faz, né? Você relê e descobre coisas. Entre as coisas que você descobre, quais temas te parecem recorrentes na tua obra e que aparecem na poesia, no ensaio, no teatro? Sim, é verdade, eu releio. Também há livros que nunca calhou reler. E não é proibido, posso a qualquer momento pegar neles. Mas se, por exemplo, um livro vai ser publicado no estrangeiro ou traduzido, se uma peça de teatro vai ser encenada, o mais seguro é, claro, eu voltar a contactar com esses textos, e reler e comparar, verificar, etc. Ou até adaptar ou colaborar na adaptação ao teatro e permitindo que uma página desapareça, que uma frase desapareça, eu sei lá. Portanto, sim, é verdade, há a releitura. Agora, sim, há repetições, claro. Há perguntas que eu coloco a mim próprio em vários textos. Às vezes, e isto é peculiar, às vezes no texto académico e no texto poético é a mesma pergunta. Dou um exemplo concreto para isto não ficar vago. Há uns anos que estou a organizar um conjunto de seminários abertos, portanto, palestras e debates sobre a ideia, primeiro, do fim do mundo e agora da salvação do mundo. Portanto, este ano vai haver a 3ª série de seminários da salvação do mundo. E o primeiro seminário, número 1 da primeira série da salvação, era exatamente um texto meu, para abrir, sobre o que é salvar.
o que é isto de salvar, o que é que significa, como é que usamos a palavra, em qual discurso a palavra salvar aparece, e isso é bom ou mau, é desafiante ou preguiçoso, é revolucionário ou conservador. Todas as perguntas em aberto. Ora bem, esta pergunta é também uma pergunta do meu paraíso. Claro, o paraíso é o lugar dos salvos. Isto para dizer de maneira um bocadinho como um dicionário, o que vem a ser o paraíso, o que é que define os habitantes do paraíso dentro do judaico-cristianismo, judaico-cristão, islamismo, o que é que define? Bem, é o lugar dos salvos, tal como o inferno é o lugar dos condenados. De alguma maneira, eu estou a escrever, ao mesmo tempo, ensaios mais ou menos académicos, enfim, académicos QB e não académicos QB também, para responder à pergunta o que é salvar e o que é o salvo, o que é a salvação. Ao mesmo tempo, antes, depois, durante, poesia, para perguntar também o que é que eu entendo como o salvar de certos homens e mulheres ao longo do tempo. O livro Paraíso, a terceira parte da trilogia, ele seria então um livro que a pergunta, né, dentro do mundo acadêmico, você fala pergunta de investigação, né? Pelo que o Pedro está dizendo, pelo que eu entendi, também os livros de poesia têm, mesmo que seja inconsciente, algum tipo de pergunta de investigação, né? Partem de algum questionamento às vezes. Esse do Paraíso seria a salvação. Quais seriam os questionamentos por trás do inferno e do purgatório? São várias perguntas, várias questões. O inferno tem tudo a ver com essa condenação radical, de onde não pode haver recurso. Portanto, trata-se de perguntar o que é isso de estar perdido. O que é que isso significa? Quando é que se está realmente perdido? Quando é que parece que se está perdido, mas ainda não está? Ou o contrário, quando é que parece que ainda há salvação e, pelo contrário, não há de todo. E porquê é que não vemos isso? E porquê é que às vezes vemos isso de repente? E porquê é que alguns sabem que estão perdidos e outros julgam que estão encontrados? Enfim, são muitas perguntas próximas umas das outras, talvez. E o purgatório é difícil de encontrar uma pergunta porque é um lugar do meio. E de resto falo disso até logo no início do livro, de uma certa dificuldade de escrever sobre aqueles que não estão em nenhum dos extremos. Os extremos são muito visíveis, muito fáceis de reconhecer. Pelo contrário, o lugar do meio pode ser um pouco estranho. Então eu pergunto também o que é a estranheza, o que é estar no meio, o que é ainda não, mas já, ou já não, mas ainda, ou etc. Agora eu vou pedir aqui para você ler um trecho do livro O Inferno. Caem com a calma os suicidas dos telhados, leves, lúcidos, ponderadas as razões do severo declive, caem, tímidos, pedindo desculpa pelo corredor de vento nas janelas. Pacientes recapitulam os argumentos da morte. As letras miúdas no seguro de vida, uma palavra traída, esta dor sem conserto num corpo descontinuado. Morte em câmara lenta, suspensa em fio de teia. Eles pensam este fastio de respirar, o currículo do sangue, a vida em déjà vu. Ou, como diz o outro, jejuo porque nunca encontrei nada que gostasse de comer, assim ou parecido. Calcularam o aprumo do prédio, a velocidade da queda. São inteligentes, lúcidos, e calcaram com as melhores teses o verdete da esperança. Quase lhes desejava mais fé, idiotia, mudez, ignorância. A trilogia Inferno, Purgatório e Paraíso, como nós falamos aqui, ela representa um diálogo com Dante, que é um dos maiores poetas do cânone ocidental. A gente pegar aquela noção de cânone que hoje parece um pouco ultrapassada, né, mas que era
moda ali no tempo que o Harold Bloom escreveu a respeito disso, mas, de uma certa maneira, é uma visita ao cânone, né? Mas você tem um outro livro que me parece bastante interessante, na verdade, é a respeito de outro nome central no cânone, que é o músico Johann Sebastian Bach. Bach, ele estaria ali, se houvesse um cânone da música, né, ao lado de talvez Mozart, Beethoven, ele estaria numa posição equivalente a um Dante, a um Shakespeare na poesia, né? E eu li entrevistas do Pedro em que você falava de como o Bach para você era quase um centro de um cânone artístico de uma maneira geral. Queria que você contasse um pouco a tua relação com este músico alemão. É uma relação muito apaixonada de ouvinte, claro está, de ouvinte absolutamente fiel e contínuo, de uma enorme proximidade. E sim, é absolutamente verdade que Bach me fascina e persegue, e quis tanto escrever sobre ele, e foi tão difícil encontrar o modo de escrever sobre Bach, que é também a minha percepção de que não se pode escrever sobre Bach, porque em rigor não se pode escrever sobre a música. Quer dizer, o que é que se escreve sobre música? Vidas dos compositores, isso é história. Musicologia, isso não é música, é musicologia, justamente, o logos da música. Estilo, mesmo a própria perspectiva filosófica e psicológica das paixões que a música imita, em rigor isso também pertence à psicologia e à filosofia e à estética. De repente eu descubro que se retirar todas estas linhas de entrada em Bach, não fica nada. De alguma maneira fica o mistério daquela música, em que eu não tenho nada a dizer, ninguém tem nada a dizer. E sim, podemos explicar o contexto da composição desta obra, a inovação formal, técnica daquela outra, a importância de um instrumento tal como era produzido no século XVIII. Não é nada disto. Não é nada disto que eu quero dizer. Então, escrever sobre Bach é também uma espécie de descoberta dos limites da possibilidade da escrita. Em rigor, não está muito longe do silêncio. Embora seja um livro muito importante para mim, e os anos vão passando, e o livro vai se afastando no tempo, mas ele está inteiramente próximo de mim ainda hoje, tal como a música de Bach, e em rigor, este livro tão importante que é feito de palavras, para ler, para ouvir, para dizer em voz alta ou em voz baixa, este livro que é som, na verdade, para mim, está muito próximo de uma impossibilidade do som e da palavra, está muito próximo do silêncio. É muito interessante neste livro, ele parece um livro polifônico, assim como a música de Bach é polifônica, e é uma polifonia que, como você disse agora, ela vai contornando um pouco o que seria um sentimento provocado, talvez, pela música de Bach. Me lembrou um pouco um filme que chama 32 Curtas sobre Glenn Gould. Glenn Gould, pianista, é considerado por muitos o maior intérprete da obra de Bach. Mas o diretor de cinema que decidiu fazer esse filme, ele resolveu não contar a história linear do Glenn Gould. Ele fazer 32 curtas-metragens, que dentro de uma estrutura polifônica, cada um nos ajuda a nos aproximar dele, um pouco como, me parece, ocorre no seu livro, também polifônico. Mas a pergunta queria discutir um pouco essa estrutura polifônica, né? Como você chegou nela, que ela é muito engenhosa. Primeiro falar da estrutura polifônica e depois uma pergunta específica sobre uma personagem que tem no livro, que é uma personagem que está a caminho de Auschwitz. E essa personagem é muito marcante, muito forte dentro do livro. Então eu queria que você falasse sobre a polifonia e esta melodia dentro da polifonia que é essa personagem. São várias perguntas. Primeiro, sim, conheço esse filme, que acho muito curioso, enfim, desigual, nem todos os fragmentos me interessam da mesma maneira, mas o filme interessa-me e fui mesmo roubar, cá estou eu, sempre roubando alguma coisa, fui roubar os técnicos de som que aparecem no filme para criar o meu próprio capítulo dentro de Bach,
de interrogação sobre Glenn Gould. Portanto, está lá. Aliás, o meu livro termina com aquela lista de referências de maneira muito, muito simples. É uma página e meia, com referências. E está lá o filme, justamente. Portanto, alguém também experimentou um trabalho de multiplicação, polifonia, por que não? Sim, isso já aconteceu naquele filme, tal como em certos livros e em certas peças de teatro, enfim, esta ideia de uma multiplicação de possibilidades, em rigor, vem até do próprio Barroco. Quando Bach compõe variações, é um pouco isto também. Cada variação tem a sua autonomia, é um bocadinho como um capítulo de um todo. Agora, tal como gosto muito da ideia dessa biblioteca interior que há em todos os autores e livros e poemas, assim também me interessa uma polifonia interior, estas muitas vozes que nós temos e que nós recebemos. E ler um livro é receber uma nova voz para o nosso catálogo de vozes, para a nossa constituição de uma multidão interior. Ler um livro não é um passar do tempo. Quando é porque o livro não será muito bom, acho eu. Um livro não é um gastar de tempo. Um livro é ganhar uma vida outra, ganhar uma vida que vem de outro lugar, uma outra voz, para o nosso estojo de vozes. Então, claro que tudo aqui é polifónico e uma biblioteca é uma polifonia muito intensa até. Agora, sobre Auschwitz. O meu livro inclui um capítulo chamado Etty Hillesum, não sei se estou a dizer bem este nome em neerlandês. Bom, Etty Hillesum, primeiro, vale a pena lembrar que foi uma mulher judia que viveu durante algum tempo num campo de concentração, um campo de espera, por assim dizer, antes de ser colocada num vagão de comboio a caminho de Auschwitz. Ela e muitas pessoas com ela para morrerem. E é uma autora que morreu muito cedo e que teria tido uma vida extraordinária pela frente, provavelmente a escrever muitíssimo, mas cuja vida se interrompe deste modo tão trágico. E dela nós temos apenas cartas e o diário. São textos absolutamente excepcionais e de uma enorme confiança. Ainda assim, mesmo perante a tragédia extrema, ela, primeiro, é uma cristã, ela mantém a sua fé absolutamente intacta e depois ela acredita acredita em todos aqueles e aquelas que estão em torno, aqueles que convivem com ela e poderiam salvar-se. Dito isto, eu precisei de Etty Hillesum dentro do meu livro por muitas razões. Primeiro, tudo o que nós temos dela é o que ela escreveu até ser colocada no vagão, e depois não temos mais nada e novamente é o silêncio. E um silêncio particularmente doloroso de repente. Por outro lado, eu tento descrever Etty dentro do vagão. Aliás, é ela própria a falar dentro do meu texto e o meu texto rouba continuamente frases e imagens e expressões da própria autora. Ela é importante neste meu livro porque sou eu a tentar preencher um silêncio e ela própria vai a caminho da morte. E ela sabe, basicamente. E no meu livro, o capítulo seguinte é um conjunto de páginas em branco. É um capítulo que está a responder ao capítulo de Etty, cujo comboio, na minha ficção, passa em frente a Leipzig. E Etty consegue ver por uma frincha o nome Leipzig, quer dizer a cidade de Bach por excelência, onde Bach viveu os últimos 20 e tal anos. Portanto, Leipzig é Bach é a música, e esta mulher vai para o extremo horror e vai para o silêncio, e a pergunta é um tanto o que é que a música pode por Etty Hillesum? O que é que a música permite salvar? E as respostas... Não há respostas no meu livro. Havendo respostas, elas são paradoxais e contraditórias. Talvez a música salve, talvez não salve nada nem ninguém. Talvez a pergunta esteja mal colocada.
talvez eu não tenha resposta nunca para estas perguntas, que são perguntas também de George Steiner, por exemplo, de Theodor Adorno, de Hannah Arendt, enfim, perguntas que nos assombram também e não deixarão nunca mais de assombrar. Não é possível resolver, e no dia em que estas perguntas estiverem resolvidas, acho que teremos perdido algo da nossa capacidade de susto, que tem de ser preservada. Aproveito essa deixa, essa frase bem bonita que você falou agora, como sendo uma pergunta, até onde a música salva, para te perguntar, até onde a poesia salva? Até onde a literatura salva? E aí eu vou roubar uma frase que você disse em uma outra entrevista a outro jornalista, em que você fala: há muitos Auschwitz hoje, nós não podemos impedir os Auschwitz do passado, mas nós podemos travar os Auschwitz do presente. O que eu gostaria de saber era onde estão esses Auschwitz do presente e como a literatura, a palavra, a poesia podem ajudar a travar esses Auschwitz do presente. Vamos por partes, então. Primeiro o verbo salvar, que é muito problemático e que me tem dado tanto que pensar o tempo todo. Por exemplo, eu vou começar já por aqui, e é qualquer coisa que já trabalhei academicamente, por exemplo. Os filmes de Hollywood, os filmes catástrofe, são filmes, vou dizer isto muito rapidamente, em 2 linhas, são filmes em que é preciso salvar a humanidade, salvar a civilização. Quer dizer, contra os tsunamis, os vulcões, os furacões, os extraterrestres, seja o que for, tudo vale, é preciso salvar o mundo tal como ele é. Ou seja, um filme de Hollywood considera que salvar é manter as coisas exatamente iguais àquilo que já eram. E isto coloca-me problemas, porque eu não estou muito interessado em deixar as coisas tal como elas já eram. Até porque as coisas não são tão interessantes assim. Há muitos problemas, de facto. Então, para mim, salvar não pode significar conservar o que já é, tem de ser transtornar o que é a caminho de algo que ainda não é. Aqui o dicionário não concorda comigo e eu não concordo com o dicionário, porque precisamente não é assim que se usa o verbo salvar, mas eu uso. Eu invento este uso do verbo salvar, eu corro o risco, é assim mesmo, nós somos seres da linguagem, nós inventamos novos significados para velhas palavras. É um bocadinho esta a nossa tarefa, lutar por uma reinvenção da linguagem, por escrito, na oralidade, todos os dias, etc. Então sim, estou interessado nesse conceito de salvar extremamente específico. E claro, estou tragicamente interessado pelo horror. Interessado quer dizer interpelado, quer dizer que o horror me tira o sono, quer dizer que Auschwitz, e claro, Auschwitz aqui é uma metonímia. Auschwitz é apenas um campo de extermínio entre tantos outros e esquecemos tantas vezes os outros nomes, mas eles existem e não são secundários, são inteiramente reais, tão reais como Auschwitz. Agora, sim, claro que houve outros campos entre 39 e 45, e depois de 45 não parou de haver campos, e basta olhar para o mapa mundi e ver ano após ano, década após década, a multiplicação de campos do extremo horror, porque não é uma categoria técnica. Campos não significa se tem ou não tem arame farpado. O arame farpado é secundário, o campo é outra coisa, o campo é o terror absoluto. E nesse sentido, para não sair de 2022, nós temos no extremo da Europa, temos na Ucrânia, um país transformado num campo. E o que a palavra, a poesia, a literatura pode fazer diante dessa situação? Muito interessante aí a sua redefinição do verbo salvar, né, no dicionário, mas se eu não me enganei, se eu roubei certo, na outra entrevista você usou o verbo travar, como se trava um campo,
campo? Como que a palavra pode ajudar a colaborar, a travar um campo? Ou isso é uma pergunta sem resposta também? Por um lado, é sem resposta, sem dúvida. Aliás, todas estas perguntas e as minhas respostas são apenas uma espécie de andaime em torno de uma resposta impossível. São tentativas, são experiências de pensar em voz alta, improvisar e falhar de novo, falhar melhor, agora para roubar o Beckett. Portanto, não sei. Não sei como travar, nem impedir. Sei que o horror que aconteceu terá acontecido para sempre. Não podemos, por artes mágicas, retirar esse horror. Não podemos apagá-lo do passado. Por outro lado, é evidente, acho que é evidente em toda a minha vida, todas as opções da minha vida de professor e leitor e escritor, acho que é evidente que eu acredito na possibilidade destas palavras. Claro, não as minhas, não são os meus pequenos livros, ou são também, os meus pequenos livros são a minha pequena escala daquilo que eu posso fazer com as minhas pequenas palavras. Oxalá, algures, alguma palavra que escrevo, que leio, possa travar algum horror, por que não? E por que não? Por que é que não há de ser assim? Continuamente dou conta na minha vida que as minhas opções dependem dos livros que li e dos textos que escrevi e das cartas que enviei a mim próprio para o futuro, quando se escreve uma página e se relê essa página 10 anos mais tarde. Nós somos todos feitos de textos, todos nós que estamos nessas bibliotecas. Somos constituídos por textos e os textos abrem-nos caminhos. Um texto permite-me viver como um filósofo grego 500 anos antes de Cristo. Um outro texto permite-me ter a experiência do terror na Idade Média perante a perspectiva da morte. Um outro texto permite-me pensar, eu sei lá, nem sei que exemplo escolha, o que é um leitor enfeitiçado por novelas de cavalaria que salta para cima de um cavalo para atacar moinhos onde vê gigantes. Quer dizer, quantas vidas cabem na minha vida? Ou por outra, quantos livros cabem na minha biblioteca? E se assim for, se eu tiver mais do que uma vida, então, de facto, esses livros estão aqui para me salvar e travar e empurrar. Eu sei lá o que vai acontecer a partir do livro que eu vou ler amanhã. O que é que ele me vai fazer? Em que é que ele me vai transformar? O que é isto de ler e a minha vida se misturar com as palavras que eu li? O que é isto de as palavras lidas começarem a contaminar a substância dos meus dias? Dito assim, os livros valem o que valem, é verdade, mas talvez valham algo, sim. Talvez tenham algum secreto, inconsciente valor. Bom, chegando um pouco aqui na parte final do nosso podcast, duas perguntas para terminar aqui. Primeiro é o seguinte, estamos aqui no Porto, né? Como eu disse, aliás, está fazendo sol agora, né? Segundo o estereótipo, o Porto é uma cidade um pouco mais escura, chuvosa, mas curiosamente agora ela está bastante ensolarada, né? Eu vivo em Lisboa, que é uma cidade bastante, que o estereótipo diz que é uma cidade bastante ensolarada, mas às vezes chove também. Mas o que mais me impressionou quando eu cheguei a Lisboa, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, é o número de logradouros públicos com nome de escritores e poetas. Você tem muitas cidades que, no Brasil, por exemplo, a maior parte dos logradores são nomes de heróis nacionais, inclusive ou presidentes ou políticos. Toda cidade tem uma Avenida Getúlio Vargas, uma Praça Dom Pedro I, que aliás era português, mas foi o considerado ali, o libertador do Brasil. Mas em Lisboa as ruas se chamam Fialho de Almeida, Cesário Verde, Camilo Peçanha, Camilo Castelo Branco, são sempre nome de poetas, escritores, o que mostra que ser um poeta em Portugal é uma herança muito porque é um país de poetas, é um país de escritores, e é um país que ama os seus poetas e dá nome de ruas aos seus poetas. Isso é uma coisa, para alguém que vem de fora,
mas eu não sou único. Também eu tenho amigos americanos que observaram esse fenômeno, né? Então, é um país de poetas e de escritores, e tem um deles, porque pelo menos dois muito monumentais no cânone, Camões, Fernando Pessoa, que em Lisboa, além de rua, Fernando Pessoa tem várias casas com plaquinha, aqui morou Fernando Pessoa, né? Porque ele morou em vários lugares. Então, dá uma sensação de onipresença, né? Você caminha por Lisboa, você vê o Fernando Pessoa por toda parte, né? Então, minha pergunta é essa: como é ser poeta num país como Portugal? Quais as cobranças que se recebe e como se lida com essa herança? É uma pergunta muito curiosa e até um tanto divertida, por um lado, porque, enfim, nem sei o que pensar. Será que noutras cidades não há também muitas ruas de poetas, escritores? Sim, noutros países, sim, é natural. Agora, oxalá, sim, sejamos realmente um país de escritores e poetas. Isto agrada-me muito. Porém, o nome dos poetas, para mim, não está nas ruas. Sim, está, claro que está nas ruas. Mas, sobretudo, está nas lombadas dos livros da biblioteca. Quer dizer, esse é que é o lugar em que o nome do poeta vive. Na rua, nada contra, mas não sei até que ponto ele está realmente vivo. Aliás, no limite, as pessoas todas que moram numa certa rua podem nunca ter lido o autor cujo nome está escrito na pedra. É mais interessante quando a rua não se chama Pessoa, mas os habitantes da rua leram Pessoa. A avenida não se chama Camões, mas os habitantes da avenida leram Camões. O lugar verdadeiro do nome é as lombadas dos livros, as capas dos livros. Aí sim, sem dúvida. Agora, sim, claro, é divertido e claro que há um certo fetichismo, não vem nenhum mal ao mundo daí. Quando fui a Praga, evidentemente andei à procura de Kafka, claro. E nem sequer estava com os livros dele na mão, enfim, por acaso tinha acabado de reler algum Kafka em casa. E depois, estando na cidade dele, de facto andei à procura das marcas, mas isto é um pequeno turismo ligeiro, divertido e também não é nada grave. Tudo bom. Mas Kafka é para ler, claro. Ler e perseguir, e eu não sei se me é cobrado, não é para usar a sua expressão, se me é cobrado algo por ser poeta, até porque eu também não sei se sou poeta sequer, não sei, resisto, é estranho, a frase soa-me estranha, não sei bem o que é ser poeta, sei que escrevi poemas, não é a mesma coisa, parece, mas não é. Não sei. Perguntas muito no ar. Agora, se algo me é cobrado, na verdade, digamos que eu é que me estou a cobrar a mim próprio desde sempre, desde que leio e desde que escrevo. Quem cobra, em primeiro lugar, sou eu. E cobro muitíssimo. Não paro de cobrar e não evito, aliás. Espero continuar a cobrar e se calhar mais ainda. É de perder o sono. Estamos entre as assombrações e as cobranças e o desafio e a salvação e o fim do mundo e o além do mundo. Tudo isto é bastante radical e agrada-me muito estar junto desse lugar radical, quer dizer, lugar da raiz. Agrada-me a ideia de tentar mergulhar pela raiz dentro. E encerrando, já que vou usar um gancho aqui, eu estive recentemente em Budapeste e me impressionei com o número de ruas lá que tem o nome Franz Liszt, ou Liszt Ferenc, como é Franz em húngaro, né? Embora o nome do Liszt fosse Franz mesmo, né? Porque ele nasceu numa parte da Hungria, na fronteira com a Áustria, então a língua nativa dele era alemão, né? Ou Bartók Béla, que é outro compositor. Então o aeroporto chama Liszt Ferenc. E você tem vários lugares chamados Liszt Ferenc. Mas tudo isso para fazer uma pergunta final, que é a seguinte: todo podcast, em algum momento, o diretor do podcast coloca uma música ali no podcast. E aí, eu queria que você escolhesse uma música do Bach para aparecer nesse podcast. Céus, Bach tem mais de 1000 obras, não é verdade?
e mais de 1000 significa que se torna realmente difícil escolher, claro. Então aqui vai uma sugestão. Eu nunca perco uma oportunidade, por exemplo, de ouvir a primeira parte da cantata BWV 8, que acho absolutamente encantadora desde a primeiríssima vez que ouvi. Eu lembro-me de ser imediatamente transportado a essa máquina do mundo que funciona na perfeição. Esse início da cantata BWV 8 é quase um relógio, parece um mecanismo a funcionar. Aliás, consta que há uma representação do tocar dos sinos, não sei, é possível, ritmo e uma toada e é quase um swing. De repente, sei que isto é muito anacrónico para Bach, mas há algo de um movimento interior em plena concordância consigo mesmo. Enfim, aqui estou eu a perder-me entre palavras onde só o silêncio, ou então o próprio Bach, se deveria ouvir. Salvo engano, é uma obra vocal de um Bach mais jovem, essa cantata, mas que ela contém todas as obsessões do Bach que vão aparecer a vida inteira até a oferenda musical, até a arte da fuga, né? Até aquelas últimas obras. Então vamos, ouvindo essa cantata aqui, nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Cruzamentos Literários, que é resultado de uma parceria entre o Instituto Camões, em Brasília, e a Associação Oceanos. Bom, eu, João Gabriel, me despeço, agradeço imensamente o Pedro Eiras, que nos trouxe aqui tantas ideias tão interessantes e algumas divertidas também, e convido todos para nos acompanharem no próximo programa, que vai ao ar no final de junho. Até logo. Muito obrigado, João Gabriel. Foi um prazer. Foi um prazer. Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, em Brasília, e a Associação Oceanos.